Estamos começando mais um Café com Selim e, gente, né? Quem não tem esse sonho, né? Trabalhar num navio, nesses cruzeiros maravilhosos, correr o mundo, né? Experiência, assim, de visitar países, conhecer gente, né? E trabalhar num navio, né? Que maravilha, né? Então, hoje nós estamos recebendo aqui nosso querido Igor Sanches, que teve, né, essa oportunidade, trabalhou num cruzeiro e vem contar a sua história, né, Igor? Você tá bom, querido? Eu tô ótimo, Prazer, meu querido. viu? Eu sei que você escreveu um livro e eu não entendi o título, Inferno em Alto Mar, mas isso não é um sonho, Igor? Realmente, Marcelo, é um sonho, ó, tá aqui sua cópia, tá? Tá aqui, ó, gente, o livro Inferno em Alto Mar. Ele veio aqui contar realmente o porquê desse título, porque assim, a gente vê todo mundo falando que seria maravilhoso, né? Então, Igor, você não foi bem assim, Igor? Então, sim, mas tem muito mais, é só a ponta do iceberg. Sim, eu tô brincando. Qualquer coisa que a gente... Qualquer trabalho, né, Igor? Além de... Tem o prazer da gente fazer, se dedicar, mas tem os seus contras também. E realmente não deve ser fácil se ficar ali esse tempo todo, mas eu quero saber a história. Primeiro fala um pouquinho do Igor. Da onde vem o Igor? O Igor nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo, moro na Zona Norte, mas nasci na Zona Sul, foi só pra nascer mesmo, foi só do hospital. Estudei escola pública durante o período da infância e adolescência. Cursei jornalismo na vida adulta, foi particular. E estudei inglês durante a infância até o começo da adolescência. Então você é fluente? Sim. Ah, que legal. Eu fui professor de inglês. Ah, sério, também? Tinha uma escolinha de inglês quando eu me formei. Somos, né? Let's talk in English, né? Tô brincando. Bom, para trabalhar num cruzeiro, né? Tem. Sim, é uma das exigências. Sim, né? claro. Tem alguns cargos que exigem inglês mais fluente, outros mais básicos já conseguem dar conta. Sim. E aí como que surge essa ideia de trabalhar num cruzeiro e o que precisa, né? Porque não basta querer, tem que seguir uma série de exigências, tal. Quais são as exigências? Falar inglês, né? Sim. Tanto que, a princípio, eu nem sabia da existência dessa possibilidade, né? Quando eu soube, eu falei, tá, interessante. Como chegou até você essa oportunidade? Tava concluindo a faculdade, aí o meu cunhado, à época, comentou da possibilidade de trabalhar em navio de cruzeiro, ganhar em dólar, viajar o mundo, toda aquela... Maravilha, né? Parece lindo. E realmente essa parte é muito boa. Sim. Aí, ficou, aquilo ali ficou. Só passou, ficou uma lembrança daquilo ali. Concluí a faculdade e tal. Tentei conseguir um emprego formal durante um ano, não consegui. Eu falei, quer saber? Aí Você procurava o quê? Que área, assim? Jornalismo mesmo. Jornalismo mesmo. Formei jornalismo e procurei, não consegui ter nada ali naquele momento. Nem freelance, nem formal. Fixo, nem fixo. E aí eu segui. Terminei o relacionamento e aí eu falei, quer saber? Não tenho mais nada a perder aqui. Tô parado, preciso experienciar, falaram que isso aí é bom. Aí eu comecei a pesquisar a respeito, mirei no cargo de camareiro, que era para arrumar a cabine de passageiro. Sim. A época o salário era aproximadamente $1.500. Eu tava mirando naquilo. Por mês. Isso. Só que, como eu não tinha experiência, me jogaram para a área pública, da empresa de área pública, de tripulante, da área de passageiro. O que acabou sendo até menos pior, Mas aí o que você faria? Arrumava as cabines? Era isso? Não, eu limpava áreas públicas. Limpava as escadas, limpar áreas corredores. Entendi. Aí eu mirei nas cabines e fui parar na parte De área pública. Isso. De limpar as áreas comuns, assim, né? Exatamente. E era o mesmo salário ou não? Não. O salário era de $400 a época. $400, puxa vida. Aí pensei, é o equivalente a um salário mínimo na época, mas assim, eu não vou gastar, vou ficar lá. Vou só juntar o dinheiro. Doce ilusão. Tinha que gastar com a internet porque eu tava jogando um joguinho de celular que era viciante e falar com a família também, né? Sim. Internet, então, era a parte. É complicado porque a gente usa em porto, né? Quando a gente tem a possibilidade de sair. A gente pode usar a internet do porto ou do lugar, em algum café que você vá, alguma coisa assim. Mas o navio mesmo é difícil porque ela é ruim e cara. Entendi. Essa é a estrutura que tinha na época. Hoje em dia já tá um pouco menos pior. E eles até fornecem aplicativo de texto. Funciona o texto em algum WhatsApp ou Telegram, alguma coisa assim. Hoje em dia ainda tem. E... Assim, o custo que você tinha era só da internet. Alimentação, as coisas, tudo Não, a alimentação era inclusa também. Não era boa, mas estava lá. Sim, E também tinha no bar, né? Porque tem uma vida social, você ia lá. Como foi pouco depois
da situação lá do Concorde e tal, eles estavam dando eles só permitiam vinho e cerveja para os tripulantes. E tinha uma limitação lá diária. Mas assim, o salário já era $400. Aí você vai tomando lá, era centavinhos de euro, vai ter 5 centavos, aquilo ali. E aí você vê no final do mês já tá recebendo $200, $170 porque gastou com besteira. E o cruzeiro, assim, ele durava quantos dias, assim, mais ou menos? Depende do cruzeiro. O padrão, a média é 7 dias. Tá. Então ele vai fazer uma rota ali de 7 dias, uma ou 2 navegações, ou pega um Mediterrâneo, ou pega o norte da Europa, ou algum outro trajeto da América do Sul aqui, dependendo de onde você está. Lá, na época eu estava no norte da Europa. Entendi. Mas você tinha quantos dias de folga em terra, assim? Como é que funciona? Não tem dia de folga. Não 7 por 0. Você tá brincando? Você descia de um já pegava outro? Não, é o mesmo navio que você fica. Você mora naquele navio. Ah, tá. Você fica hospedado lá dentro da sua cabine mesmo. E trabalha todos os dias. Tá. Eles informam antes na agência, você engole em seco assim, você fala, putz, tá, eu já tô aqui, vamos lá, né? São 30 dias no navio. Não, são 7 meses. Não, mas eu digo assim, no mês são 30 dias. Você não tem folga, ou vai ter entre um cruzeiro e outro 3 dias de folga, não existe isso. Não, nada disso. Não. O que é complicado. É bem complicado. E são 7 meses ali, seguidos. Já tá começando a virar o inferno, né? O paraíso já tá virando o inferno. Bem isso. Entre 7 e 9, né? Dependia da companhia, do itinerário, o que estava acontecendo. Mas é isso mesmo, bem puxado. E a carga horária é bem puxada também. A carga horária lá, como é que funciona dentro do navio? Trabalha-se 12 horas por dia. 12 horas por dia. Sim, são lá 12 do período, tem que ter 1 hora de almoço, alguma coisa assim. Então, total 11, mas sempre estendia. Na governança, tinha o serviço das malas que era um extra, tinha, às vezes, tinha reunião, passava um pouco do horário, mas a governança não tanto, tá? Entendi. Era mais dia de embarque mesmo, que todo mundo tinha mais trabalheira mesmo, porque tá indo todos os hóspedes embora e vindo toda uma leva de hóspedes. Então, tá tudo impecável como se fosse novo. Entendi. E, às vezes, o que tinha era off, que era algumas horas extras de folga que o chefe dava porque estava mais tranquilo, porque sim, e aí algumas pessoas podiam sair um pouco, descansar mais, o que era bem incomum e depende muito da boa vontade do chefe, né? Na pura escala você não tem isso. Entendi. E você podia, assim, nas suas horas de off, ir na piscina, essas coisas? Pode? Não pode. A área comum de passageiro não pode frequentar. Meu Deus, olha. Tem alguns cargos que até podem frequentar, sim, mas piscina não, tá? A área pública pode até passar lá, até que tá uniformizado, tem toda uma regra, mas a gente só pode usar a área de tripulante. Tinha empresas e navios que tinham uma piscininha para tripulante ali, um ofurôzinho na frente do navio. Outras que não, nem tem isso, mas uma área para tomar sol e tal, alguma para pegar tomar um ar ou área de fumante mesmo. Mas entendi. A área de passageiro a gente não pode. Olha só. Você assina um contrato pelos 7 meses? Como é que funciona? Isso. Assina um contrato pelos 7 meses. Uma empresa, a primeira que eu fui, ela era por 9. Vamos lá, até 9 meses. A outra é 7 menos, mais para 1, mas todos eles deixam um campo aberto para você poder estender até 9 meses, se precisarem de você. E você pode, nesse meio tempo, você desistir, não quero mais e abandonar? Pode ou não? Pode. Mas aí paga a passagem de volta para casa. Puta, né? Bom negócio, hein? Por isso que a primeira vez eu fui determinado a falar assim, não, eu não vou pedir para sair. Sim, vou aguentar também, né? E aguentou. Aguentei. E eu passei por umas coisas que eu nem sabia que eu tava sobrecarregado assim, eu descobri depois, né? Porque você chega e você não conhece nada, é totalmente diferente. Você vai, tudo para ser explorado ali, né? Uma novidade. E quantos, assim, pessoal trabalhando num cruzeiro, quantas pessoas são, média, assim, mais ou menos? Depende do navio, né? Tem navio menor que é uns 1.200 pessoas, 1.500. Tem um navio que tem 3.000 tripulantes e muitos passageiros. Tripulantes, caramba. Que é bastante coisa, é gigantesco. Caramba. E quando você começou a entender que ia ser um inferno em alto mar, assim, né? Porque você foi com uma expectativa boa, né? Não, nem tanto. Eu já imaginava que ia ser difícil, mas eu não imaginava que fosse tão difícil. Exatamente. E foi logo no começo, porque eu estava sendo sobrecarregado e assediado moralmente pelo meu chefe. Um hondurenho que estava lá, muitos anos já de empresa e tal. Tava dando área de 3 pessoas para eu limpar. Eu não sabia que estava limpando a área de 3 pessoas. E fazia reunião para ficar gritando comigo na frente dos colegas. Era uma coisa bem bizarra, né? Aí teve aquele famoso, né? Você olha pro abismo, o abismo olha para você. Eu fiquei lá pensativo.
que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Depois você foi para outros ou foi a única experiência, Igor? Depois eu fui para outros. Depois dessa limpeza, Não, eu digo assim, depois desse contrato, né? Você teve outros ou você já desistiu? Falou, não quero isso mais para mim? Não, tive outros. Teve. Eu vi que no bar eles tinham maior possibilidade de ganhar salário por causa da comissão, com vendas e tudo mais. Só que na mesma empresa, RH sempre vai te dizer não, né? Ele olha pra sua cara e já fala, ao invés de bom dia, ele fala não. Sério? Aí o que eu pensei? Tá, se eles estão falando não, eu vou me especializar, ver o que preciso fazer e tal. Tentei de novo com essas empresas, falaram não por e-mail novamente, falei, tá bom. Mas por que esse não, assim, qual o motivo deles não quererem? Porque assim, em primeiro contrato, você é nada nas empresas, né? Normalmente eles têm esse código de conduta. Primeiro contrato, você não tem. Você não é gente. Você não existe. Você tem moral zero, né? Então eu desembarquei, fiz um curso de bartender no Senac, entendi a situação, comecei a trabalhar no hotel aqui em São Paulo, perto do Sambódromo, Holiday Inn, como garçom mesmo. Eu conheço ali. Pra mirar na posição de garçom do bar, porque eu já não queria mais governança, já tinha entendido como as coisas funcionavam melhor em torno do bar no navio, e já foquei pra isso. Consegui uma vaga de bar boy na MSC, que é o serviço é o cargo que faz o serviço pesado. Joga o lixo do bar, carrega peso, faz a limpeza, mesmo a limpeza geral, mas mesmo antes de inspeção que eles fazem uma limpeza bem crítica. E aí eu segui por um bom tempo lá, até ser promovido e tal, teve a questão do Covid. Aí você chegou até o bartender. Trabalhei como garçom de bar. Que no caso dessa empresa era melhor do que bartender. O salário era melhor e era mais tranquilo. Quanto era o salário esse? Esse era de $1.200 a base. Mas tinha comissão a cada coisa que você vendesse. Se fosse um copo d'água, um café expresso ou um pacote de bebida, você ganhava 6% em cima do que você vendia. E aí no final do mês dava um dinheirinho Dava um dinheiro mais interessante. 1.600, 1.800. Eu não era um bom vendedor, estava me adaptando, eu estava no começo. Então vinha nessa média. Tinha amigas que faziam muito bem, ganhavam mais de 2 e aquela época era um dinheiro muito bom. E aí, esse aí você ficou quanto tempo? Essa empresa foi bastante tempo, foi de 2017 até 2022, se não me engano, um pouquinho depois da pandemia. Da pandemia, Você falou aqui, né? O inferno em alto mar, né? Isso. Que o primeiro realmente foi muito difícil, o segundo um pouquinho melhor. Mas hoje você ainda continua fazendo esse tipo de serviço ou não, em cruzeiros? Não. O que acontece? A capa e o título são um recorte de uma situação toda que aconteceu num determinado período na parte com o garçom do bar aí. Tá. Antes da pandemia ainda. Antes não, foi um pouco depois da pandemia. Então aqui diz uma situação. Isso, a capa conta uma história. Tava tendo uma situação complicada com um bartender das Filipinas que tava causando... A gente ia fazer a temporada da África do Sul, contextualizando. Aí tinha bastante gente da África mesmo. Sul da África, do Quênia, Zimbábue, muitos tripulantes de lá. E ele estava fazendo muitos comentários, ofensas racistas com todo mundo. Ele estava causando muito com o departamento, porque ele sabia que o chefe, que era amigo pessoal dele, ia chegar. Então ele estava fazendo o que ele queria ali. Entendi. E o bartender, ele tem um poderzinho hierárquico ali um pouco maior do que os garçons, porque ele tem que coordenar, né, o bar, o que está acontecendo, se o hóspede está sendo servido ou não, como é que tá a situação. Ele estava se aproveitando disso para ficar assediando todos pelos metade do departamento do bar, né? Então todo mundo, ninguém aguentava mais ele. Gente, e aí, então, essa situação que você relata bastante aqui no livro, Isso, né? essa situação, ela compõe toda a parte que eu coloquei da capa e foi mais ou menos que o ápice, né? Virou uma coisa meio que narrativa também, né? É um livro reportagem, mas tem uma parte narrativa contando uma história que realmente aconteceu. E entendi. Como foi o ápice, eu resolvi colocar na capa e no título. Tá, e aí então você fez o primeiro contrato naquela empresa, né, na área de limpeza, depois você foi pro bar. Teve outras empresas ou não? Teve outra. Depois dessa situação toda, eu fui... Você gostou então do negócio, né? Eu precisava. Alguém tinha que trabalhar. Ainda repensei tudo. Falei, será que eu embarco de novo ou não? Será que isso é ou não é pra mim? E foi por um tempo, entendeu? E você conseguia juntar um dinheirinho assim? Sim. Conseguia. Consegui construir a parte de cima de casa e tal. Fiz um andar em cima e tudo mais. E a princípio coloquei telhado, né? A primeira vez eu ganhava muito pouco e gastava muito também. Aí você vai aprendendo a controlar, né? Fui aprimorando as coisas em casa. Sim. Coloquei telhado e depois eu construí a parte de cima. Na época da pandemia não tinha o que fazer, eu vou fazer uma obra. Entendi.
E aí vem a terceira empresa. Qual a terceira que eu te A terceira foi uma empresa estadunidense. A forma que eu fui recebido foi melhor, foi muito mais humana, tá? Tinha até água pra gente ir e Wi-Fi quando a gente chegou no porto. Eu falei, calma aí, olha. será que eu tô vivo? Me risca, né? Porque geralmente a gente não é tão bem recebido, né? A gente é recebido com uma carranca e aquele tratamento péssimo. Essas primeiras eram de que país, os navios? Italianas. Elas têm bandeira em outro país para evitar impostos, mas elas são italianas. Tem toda uma cultura italiana de capologia, como é que eu traduzo isso? De chefia italiana, de hierarquia, assim. Mas que faz? E aí nos Estados Unidos foi melhor o navio americano. Foi muito mais humana a forma que a gente foi tratado. Então, lógico que tem umas coisas que você fica, putz, isso aqui é complicado. Você vai lidar com o RH, você vai ter as mesmas barreiras. Menos pior neles, pelo menos fingem que te escutam um pouquinho mais. Mas a qualidade de vida lá era melhor, a comida era melhor. Então teve algumas coisas assim mais interessantes. Só que, como eu parei, teve um momento que eu soube da publicação do livro, comecei a ter um monte de ideia pra capa, pra introdução, coisa que eu não tinha tido. Que com essa situação toda que eu tive, fiquei um pouco mal, tive que me tratar, tomar remédio. Aí, quando eu escrevi o livro, estava muito descritivo, o que foi bom por ser um livro-reportagem para manter ali o esqueleto da coisa sem ficar pondo muita emoção naquilo. Coloquei também nas partes ali o que realmente me afetou, mas depois que eu fiz o esqueleto, passei por essa empresa, foi bom para eu estar mais criativo e colocar ali a carne, a maquiagem e deixar uma coisa mais interessante. E o livro você escreveu, lançou ele quando? Em que ano que ele saiu? Saiu dia 20 de janeiro. Então tá fresquinho. Nem fiz evento de lançamento ainda. Saiu do forno. Estamos lançando aqui, ó. Inferno e Alto Mar, né? A história do Igor aqui, que participou de vários cruzeiros, né? E tem, então, muita história para contar, algumas que você está contando aqui. Tanto os italianos quanto o americano pagavam em dólar. Você recebe em dólar? Sim. Você recebe em dólar. Nas companhias italianas, quando você estava na Europa, se gastava em euro, mas você ganhava em dólar. Ganhava em dólar. Que já essa parte eles já não falam nos anúncios, né? O mundo ganha em dólar, mas gaste em euro. Gaste em euro, Entendi. E aí, esse americano, você ficou quanto tempo nesse navio? Eu fiz um contrato e um pouquinho só. Eu gostei da qualidade de vida lá. De que? 7 meses também? Não? 7 meses. Geralmente 7 meses. Gira em torno disso, de 7, 8 meses. Isso. E o salário lá era melhor, a qualidade de vida é melhor. O que eu acho que foi um erro meu foi ter estendido muito tempo em companhias que eram para se iniciar só, para ter alguma experiência ali. E você ficou E não ter trocado. Tanto que pouco antes de acontecer a situação toda, eu já começava a olhar ali pro porto. Falava, nossa, que navio interessante. Será que trabalhar é legal? Já comecei a namorar essa situação. Mas aí precisou acontecer tudo que aconteceu. Mas na vida assim, né? Você vai adquirindo experiência, você vai vendo o que é melhor. Esse aqui vai ser melhor para mim, aquilo vai ser... Erros que a gente comete no começo. Gasta muito com internet, não sei o quê. Você vai ficando mais comedido, né? É um eterno aprendizado. Aí, depois do americano, teve mais algum ou não? Não. Aí encerrou. Encerrei, tava cuidando do livro. Faz quanto tempo que terminou esse último? Eu desembarquei dessa última empresa em abril do ano passado. Eu pedi demissão, mas saí como situação médica também, porque eu não tava conseguindo dormir. Eu pedi ajuda, eu falei, preciso dormir, tô tendo muita ideia, mas aí eu não queria perder as ideias, ficava anotando, mas eu precisava dormir, porque é de saúde, né? Claro. Então, acabei passando os dias no hospital. Chegou aí pro hospital? Também. Cheguei pro hospital por lá. Bom que eles pagaram a passagem. Fiquei num hotel maravilhoso ali na República Dominicana. Na República Dominicana. Delicioso. Quero voltar lá de férias com a família em algum momento. Bacana. Santo Domingo, né? Eu acho que é por lá. E aí eles pagam de lá pra cá. Aí você volta pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil e tal. Fiz um acompanhamento com o psicólogo, mais ou menos essa situação. Mas... tranquilo, bem estável, só seguindo mesmo a situação. Eu tenho uma amiga, a Fabiana, hoje ela trabalha em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Tá bem. E ela era doidinha, né? A Fabi doidinha, que ela era minha amiga na época da academia, de fazer bike junto. E ela foi trabalhar em navio uma época. Nossa, só que aí o navio não aguentou ela. Teve uma parada que dispensaram ela e mandaram ela embora, você acredita? Ai, meu Deus do céu. Na história a gente tem algumas lendas também, né? Tem o Túlio, que estava envolvido com passageira e tal, e estava na Europa ainda nesse momento. Uma menina francesa lá. Teve todo um rebuliço, ele sumiu dentro do navio, os seguranças anunciaram procurando ele. Sério? Acabou que em algum momento ele virou meu colega de quarto. Gente do céu. E aí chegou em Santos, 6 horas da manhã, batendo na porta,
tô sua carta de alforria. Sério? Tchau. Tchau também, né? E aí, tipo, ele tava até nos trilhos mesmo, durante a travessia da Europa pra cá, ele tava bem tranquilo, trabalhando, bonitinho. Só que eles não dão a notícia de prévia, né? Senão ele ia ficar na cabine sem fazer nada. Então, eles aproveitaram ali numa situação pra poder manter ele... É isso que eu ia te perguntar, assim, né? Assédio, né? Assim, paquera, né? Assim, os tripulantes, os trabalhos, são assediados, tem os passageiros que dão uma paquerada, ou, que hora você... Tem. Você chegou a ser assediado, assim, no bom sentido? Sim, sim. Foi? Os melhores momentos, né? E deu resultado, então, né? Foi os melhores, vamos ver? Fiz boas amizades. Bacana. E aí, como é que faz? Dá uma escapadinha pras cabines? Então, tem cruzeiro que é o caos, eles não conseguem nem controlar o que tá acontecendo, porque cruzeiro de carnaval, cruzeiro de show... Nossa, é uma loucura, né? O que aconteceu, aconteceu ali. Difícil eles controlarem alguma coisa. Entendi. Tem ali que é com câmera que não tem o que fazer, tem que ser muito bem planejado, sei lá o que eles vão fazer, mas... É aquela coisa, se você for pego, é tchau. Tem que fazer já sabendo do risco. É regra que não pode se envolver com os passageiros? Sim, é regra. É uma regra. Tá. Mas toda regra tem sua exceção, né? Se for os oficiais, eles sempre estavam flertando, né? Então é aquela coisa, a regra é sempre pra parte mais baixa, mais pende, mais fraca ali, né? Então... Você falou, quando você falou, né, que a gente que entra lá e você não é nada, eu lembrei da época que eu fiz novela. Fiz uma novela na minha vida, e então você tem os atores, aí você tem o elenco de apoio, e depois do elenco de apoio é os figurantes, né? E eu era elenco de apoio. O elenco de apoio não era nada para as pessoas também, entendeu? Eles te tratam assim como ninguém, é o que você tava falando, entendeu? Então era assim, era grosseria, você tinha que ouvir, ficar quieto, não sei o quê. Os figurantes, então, tadinho, se o elenco de apoio já era assim, imagina os figurantes, né? Tem aquele nosso amigo bem famoso em figuração. Então, assim, né? Em outro setor, mas eu sei o que você quis dizer, assim, realmente, que as pessoas não dão moral, né, Igor? E, bom, aí o livro você vai lançar ainda? Vai ter um lançamento do livro? Vai ter um evento oficial, eu vou publicar no Instagram, tá? Ele tá disponível já para venda, tá no Google, no Amazon, em várias plataformas, tanto físico quanto digital. Quantas tiragens sai, assim, de início, assim, você sabe? Você tem ideia? Não tem ideia, eles se controlam. A questão deles distribuírem, eles que controlam. Eles que controlam, né? O que eu consegui pro dia do lançamento foram uns 40 volumes, porque eles me deram 20 e eu consegui comprar 20. Entendi. Então o dia do lançamento vai ser uma coisa bem restrita assim, então espero que as pessoas consigam adquirir antes, ou se conseguir adquirir lá também, perfeito. Se não conseguir lá também, não tem problema adquirir depois, me chama que eu faço lá a assinatura. Bacana. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros, né, nossos patrocinadores. Nós estamos aqui no complexo da Lídia Saeg, da Casa Leão, né, que toca aqui sempre as empresas com força, né? E fez o colar Vida da minha mãe. Quero falar também da Lux Color Tintas, que é a tinta da pintura inteligente, maravilhosa, aquelas meninas fantásticas, sempre parceiras conosco. Surpresas virão por aí com a marca Hebe, com a linha Hebe. E, bom, você está aqui, conheceu aqui esse espaço, nossa, né? Lindo. Você assistia o programa dela, tudo? Você curtia? Assistia com a minha avó. Uma gracinha também, né? A gente adorava ela. Eu não lembro dela, acho que minha mãe não... Ah, sim, fizemos um cruzeiro para Punta del Este, para Argentina. Foi um cruzeiro que ela gravou o programa dela no avião, no navio. Ela gravou o programa dela no navio e foi bárbaro. Teve shows, teve Cinemagal, Christian, nosso querido Christian, que saudades do Christian, Paulo Ricardo, foi muito bacana lá. Foi a primeira vez que eu entrei no navio. E aí, como é que foi? Nossa, foi impactante. Quando você chega no porto e vê, né, aquele negócio imenso, aquele navio lindo, né, assim, foi assim, um impacto. Foi realmente... Nunca tinha entrado no navio, mas eu adorei. E não enjoei nada, aquele balancinho até era bom pra dormir. Você chegou a enjoar nos primeiros dias? Não, mas né? Eu achei estranho como começou a tremer o chão assim. Foi a primeira sensação, aí a moça falou, não, isso aqui é normal. A bailarina que tava lá faz tempo, ela passou, só nem deu bola pra mim e falou, isso aí é normal. Eu usava o balancinho pra dormir. Aí eu fiz um segundo que foi pro Rio, pra Angra dos Reis, eu acho. E no dia do embarque, a hora que o navio saiu, estava agitado, então ele balançava muito. Era um monte de gente vomitando no corredor, não sei o quê. Eu falei, gente,
Mas eu, graças a Deus, nunca tive problema com navio. E esse que nós fizemos com a minha mãe foi maravilhoso. Era um navio menor, acho que eram umas 800 pessoas, 1.000 no máximo. E Costa alguma coisa que era. E aí o navio foi até Buenos Aires, parou em Punta. Foi muito bacana. Aí nós voltamos de avião, né? Era só a ida. E estamos aí, né? Cada vez maiores os navios, né? Uhum. E foi engraçado, Igor, porque o primeiro que eu fiz era esse menorzinho, né? Acho que era 800 ou 1.000 pessoas, né? O segundo eram quase 2.000 pessoas, sabe? Nossa. Assim, quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha a experiência do outro, né? É, mais que duplicou, né? Mais que aquele mundaréu de gente e tal. Mas foi divertido, né? É uma experiência que válida, né? Principalmente para os passageiros quando tem, né? Aqueles navios com cabines maravilhosas. Nossa, era mais simplesinha, não tinha nem varanda, nada. Sim, mas sim. aquelas cabines com varanda, isso deve ser lindo, né? Nossa, eu tive o privilégio de ficar numa cabine de passageiro no momento da pandemia, quando os navios pararam. E realmente a vista é maravilhosa. Né? Incrível, né? Você chegou a pegar assim, bastante mar agitado ou não? Já peguei. Você falou dessa questão aí de balançar e de sair com hóspede. Teve uma situação que eu me ferrei muito. Que tava fazendo a América do Sul, né? Ali, ou o Uruguai, Argentina, balançou horrores à noite. Caiu todas as xícaras, os pratinhos da máquina de café do bar da recepção. Aí tava eu, né, procurando o hóspede que tava falando comigo na discoteca, já depois do meu horário. O chefe me viu lá de uniforme e falou: o que você tá fazendo aqui? Vai lá limpar. Putz. Vai lá limpar os pratinhos na recepção. Eu falei, tá bom, tô indo. Ops, não era bem isso que tava esperando, né? Mas chegou alguma situação de dar um medinho, assim, ou não? Do balanço? Não, né? Eu sempre gostei muito de ver o caos rolando solto. Pegar umas ondas agitadas. Do navio ficar balançando assim horrores. Nunca peguei isso, não. Mas ali pra parte que vai pra Austrália e tal, bem punk. O que me deu foi dor de cabeça uma vez, por causa dessa sensação de flutuar. Que você fica meio que andando na lua, né? Não, é engraçado que mesmo, imagina você esse tempo todo, mas nós ficamos 3, 4 dias, quando você desce do navio, você fica meio assim os primeiros dias, sabe? Assim, com aquela sensação, né, do balançar, assim. É muito interessante. Mas, sim, é maravilhoso, né? Os cruzeiros estão cada vez mais incríveis, navios gigantes, tem boate, tem piscina, tem tudo, né? Tem tudo que você imaginar, né? Tem lá, tem sala de jogos, tem simulador 3D, um monte de coisa. Que bacana, que bacana. É isso aí, né, gente? Então, esse é o nosso querido Igor Sanches, que trouxe aqui, vou mostrar mais uma vez, o livro dele, Inferno em Alto Mar, né? Mas, assim, ele relata alguns casos, né? Algumas situações complicadas, né? Mas não é de todo ruim, né, Igor? Lembrando, a capa é um recorte. Se vocês querem se aventurar como tripulantes, mas vão sabendo. Aqui vocês têm algumas informações para não ser pego desprevenido. Né? Então vá preparado. Sim. Você não ganhou o selinho da Hebe, vai ganhar aqui o selinho dela. Esse aqui você leva para quem quiser, vó, minha mãe, tia. Ela doida pra vir, mas não conseguiu. Manda um beijo. Como ela chama? Adriana. Adriana, beijão, seu selinho tá indo aqui. Igor, agora você vai fazer um churrasco em terra, tá? Você vai ganhar aqui o jogo de facas Hebe. Nossa, que gracinha! Você fazer um churrascão. Pode convidar a gente também, né? Estão convidados, por favor. Por favor, pra já. Maravilha. Nossa, que gracinha. Obrigado. Igor, obrigado, viu? Foi um prazer te receber. E tamo junto aí. Quando tiver o lançamento, avisa a gente. Por favor, estão convidados também. Maravilha. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho.